Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Depois de uma reflexão sobre a confusão religiosa atual, darei resposta à pergunta 759. Alguns anos atrás, eu estava no ônibus em São Paulo e conheci um homem que era estrangeiro, mas que mal falava português e precisava de um pouco de ajuda. Então sentei do lado dele para ajudar um pouco na comunicação. E a nossa conversa rapidamente chegou a questões espirituais. Ele falou da sua experiência de ter estudado diversas religiões. Ele já participou de algumas denominações cristãs, estudou islamismo, budismo e outras religiões. Nós concordamos sobre alguns fatos fundamentais, inclusive sobre a existência de Deus e a lamentável realidade da confusão religiosa. Durante essa conversa, esse homem fez uma observação interessante de como Deus poderia acabar com a confusão religiosa. Ele sugeriu que Deus poderia simplesmente revelar para os homens a sua vontade, dizendo que é isso que quer para todos fazerem, e assim não teria tanta confusão. Eu achei o comentário interessante e pedi para ele refletir um pouco que foi exatamente isso que Deus já fez, mas sem o resultado que este homem esperava. Pense comigo sobre alguns fatos e as implicações desses fatos. Primeiro, Deus nunca deixou o homem sem orientação. A Bíblia mostra que Deus começou a comunicar a sua vontade para os seres humanos a partir do mesmo dia que Adão e Eva foram criados. Algumas das primeiras instruções foram registradas em Gênesis capítulos 1 e 2. Deus revelou permissões, proibições, bênçãos e consequências. Ao longo dos anos, ele revelou outras coisas e assim nunca deixou os seres humanos sem as informações necessárias para servir ao Criador. Mais tarde, ele deu uma lei específica para os israelitas, em Êxodo capítulo 19 e 20, enquanto os outros povos continuavam sob aquelas instruções iniciais. Desde a antiguidade, a história mostra o grande problema da confusão religiosa. Apesar de ter recebido orientações de Deus, o homem caiu em diversas contradições. Adão e Eva escolheram a desobediência. Caim matou seu próprio irmão. Em poucas gerações, chegou ao ponto que o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, conforme diz Gênesis capítulo 6, versículo 5. E aquela nação especial privilegiada com uma lei superior fez a mesma coisa. O povo de Israel abandonou o Senhor e foi quase destruído por sua idolatria e rebeldia. Mesmo quando Deus revelou sua vontade, os homens decidiram ser desobedientes e se desviaram em todo tipo de confusão religiosa. Depois Deus revelou sua vontade para todos em Jesus Cristo. Deus ainda não desistiu do homem. Depois de ensinar de várias maneiras as lições sobre os benefícios de seguir a orientação divina e os perigos de ignorar a vontade de Deus, ele mandou a revelação perfeita na pessoa e nos ensinamentos de Jesus. Em Cristo, Deus fez o que aquele homem no ônibus achou necessário. Revelou aos homens a sua vontade e disse que todos deveriam seguir sua palavra. Ele disse em João 14, versículo 6, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ensinou pelo exemplo da sua vida, e por isso Pedro falou sobre um aspecto do valor da vida de Jesus, quando disse em 1 Pedro 2, versículo 21, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Jesus ensinou também pelas suas palavras. Ele frisou a importância da nossa aceitação desses ensinamentos
quando disse, em João 12, versículos 48 e 49, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus também publicou suas palavras por meio de pessoas escolhidas. Ele usou os apóstolos e outros para transmitir suas palavras e registrar essas palavras para futuras gerações. Como ele falou em Mateus 28, do versículo 18 a 20, autor de Hebreus diz isso no capítulo 2, Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1, Colossenses capítulo 1, que por meio de apóstolos e outros Jesus comunicou sua mensagem. Mas os seres humanos continuam se desviando e criando confusão. Depois de Deus mandar seu Filho para oferecer a revelação perfeita, o que os homens têm feito? Distorcem suas palavras, criam suas próprias doutrinas e conduzem pessoas à confusão cada vez maior. Há uma solução para isso? Como Paulo nos lembra em Gálatas capítulo 1, cabe a nós voltarmos para a mensagem revelada por Jesus e os apóstolos, rejeitando qualquer acréscimo ou alteração. Somente assim nós podemos acabar com a confusão religiosa. Você conseguiu responder a pergunta 759? Antes de ser preso em Jerusalém, Paulo já planejava uma viagem para quais desses lugares? Alternativas: A. Chipre e Cairo, B. Roma e Espanha, C. Babilônia e China, ou D. Londres e Berlim. A resposta certa, alternativa B. Roma e Espanha. Diz Romanos capítulo 15, do versículo 23 ao 25. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões, e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Foi o plano de Paulo. Os planos mudaram depois de ele chegar em Jerusalém. E a nova pergunta do dia. Organize os nomes dos seguintes patriarcas na ordem do nascimento: Isaac, José, Jacó e Abraão. Darei a resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Jesus não veio para criar divisão, ele veio para unir os verdadeiros servos do Senhor. E se nós queremos viver unidos uns com os outros e principalmente unidos com Deus, precisamos respeitar a palavra que Jesus revelou. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.